Conflitos no Oriente Médio, momentos de tensão, coisa triste de ver, né, gente? E tem muitas pessoas aqui no Paraná, aqui em Maringá, na região, preocupadas. Por exemplo, tem uma família aqui que o filho está em Israel. O menino teve que se abrigar em um bunker e ouviu os barulhos dos mísseis. Você vai ver na reportagem como essas famílias estão aqui de longe acompanhando tudo isso e como a economia brasileira também pode ser afetada. O retrato da tragédia. Os mísseis de Israel que atingiram o sul do Líbano nessas últimas semanas e a retaliação já deixaram mais de 1.000 pessoas mortas e 6.000 feridas. A situação já é considerada como sendo um dos momentos com a maior tensão no Oriente Médio. Mais de 21.000 brasileiros vivem no Líbano. O Itamaraty estima que exista entre 7 e 10 milhões de libaneses no Brasil. O Paraná concentra uma das maiores comunidades do país. Só em Maringá é calculado aproximadamente 100 famílias que residem por aqui. Já em solos israelenses, os brasileiros somam cerca de 17.000 pessoas. Famílias que vivem o drama da saudade acompanhada pela angústia. E temem por parentes que estão convivendo com o terror dos ataques. Como é no caso maringaense Jefferson. Com um filho de apenas 16 anos estudando em Israel, ele comenta sobre a tensão que vive no momento. O Irã lançou mais de 200 mísseis balísticos contra Israel. Então, nessa semana foi um pouco tenso, porque eles tiveram que entrar nos abrigos, nos bunkers, para poder se proteger. E ele falou que escutava algumas explosões, tudo. Isaac Gualda atualmente está em Enfim Arruda, a 30 quilômetros da capital israelense. Ele não vai vir para casa, tá? Ele está estudando lá e Israel é um país que nós acreditamos que ele está seguro, E ele vai continuar lá para fazer os estudos dele. Sem previsão dos ataques cessarem, um novo capítulo pode se iniciar não só na guerra, mas na economia mundial. E os reflexos disso podem chegar a pesar no bolso dos brasileiros. 1/3 do combustível fóssil exportado para todo o mundo passa pelo Oriente Médio. Após o ataque iraniano, o petróleo já subiu mais de 5%. O dólar comercial também teve uma alta de 0,31% em relação ao real, com o valor de compra e venda chegando aproximadamente a R$ 5,46. Especialistas comentam que caso a situação se agrave lá no Oriente Médio, pode haver uma pressão maior na inflação e nos juros no mercado interno brasileiro, com um aumento de até 13% no preço do óleo diesel e 20% na gasolina. Apesar que no Brasil hoje o preço no combustível pela Petrobras já está mais caro que o resto do mundo, ou seja, existe ali uma margem de absorção pela própria Petrobras, o mercado ele tem uma reação diferente. Geralmente, numa situação dessa, ele é rápido em transferir os preços e aumentar o preço do combustível por conta do conflito e depois ele reduz lentamente a longo prazo. Outros setores da economia também devem sofrer com o impacto deste conflito. Com o dólar mais caro, vamos importar e pagar mais caro. Tudo aquilo que tem uma base de produção que é importada vai ter esse reflexo. Apesar de especialistas tentarem estipular possíveis danos financeiros, a guerra, que não tem previsão de acabar, já registra incalculáveis números de destruições. Realmente, é algo que não dá para entender. Aqui no Brasil a gente convive bem com árabes, com iraniano, com todo mundo, mas lá é complicado. Pois é, complicado e infelizmente parece que não vai ter fim tão cedo. Muito pelo contrário, a situação está tensa, outros países acompanhando e vamos ficar de olho porque você sabe que além do risco para as pessoas, que é a maior perda em todo esse cenário, nós também temos os reflexos na economia. Então o que acontece lá no Oriente Médio pode refletir no seu bolso aqui no Brasil, no Paraná, na cidade em que você vive.